Varela Jonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet no YouTube. Acesse nossos sites e acompanhe nossos vídeos. São assuntos variados e diversos, mas no momento estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Em todos os seus livros, versículos e as explicações dos mesmos. Quando nós concluímos a leitura do capítulo, nós fazemos a leitura das explicações contidas na própria Bíblia. Estamos assim desde o início e vamos continuar assim. Então, o primeiro livro dos Macabeus está incluído entre outros livros históricos. Entre os outros livros históricos, é o 20º livro, o livro número 20 do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, contando separadamente de um por um, como estamos realizando. E hoje nós faremos a leitura do terceiro capítulo, na terceira parte já do livro, do primeiro livro de Macabeus, Judas Macabeu, líder da resistência. Então, terceiro capítulo, nos seus 60 versículos, é muito extenso, vamos para a leitura. Primeiro livro dos Macabeus, terceiro capítulo, terceira parte, Judas Macabeus, líder da resistência. Terceiro capítulo, primeiro tópico. Um herói popular. No lugar de Matatias ficou seu filho Judas, apelidado Macabeu. Seus irmãos e todos os que tinham ficado do lado de seu pai lhe deram apoio e partiram com entusiasmo lutando por Israel. Judas alargou a fama do seu povo, vestiu a couraça como gigante, empunhou as armas e sustentou muitas batalhas defendendo o acampamento com a espada. Por suas façanhas, parecia um leãozinho rugindo em cima da presa. Farejava e descontava os apóstatas. Farejava e desentocava os apóstatas e queimava os que perturbavam o seu povo. Com medo de Judas, os apóstatas se acovardaram e os malfeitores ficaram confundidos. Por meio dele a libertação triunfou. Ele causou dissabores a muitos reis, porém alegrou Jacó com suas façanhas e sua memória será sempre elogiada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando os injustos, e afastou de Israel a ira divina. Sua fama percorreu todo o país, porque ele reuniu um povo que estava morrendo. Segundo tópico, de onde vem a força dos fracos? Apolônio reuniu pagãos e um forte contingente militar da Samaria a fim de lutar contra Israel. Ao saber disso, Judas saiu para enfrentá-lo, conseguiu vencer e matar Apolônio, do qual muitos soldados tombaram mortos. E o resto fugiu. Ao recolher os despojos, Judas pegou a espada de Apolônio e daí para frente passou a lutar sempre com ela. Serom, general do exército sírio, ouviu falar que Judas tinha reunido em torno de si um partido numeroso, formado de homens fiéis e dispostos para a guerra. Ele pensou: vou ficar famoso e ganhar prestígio no reino lutando contra Judas e seus partidários, que desprezam as ordens do rei. Então Serom se preparou e a ele se ajuntou um grande exército de gente ímpia que subiu com ele para vingar-se dos israelitas. Serom avançou até a subida de Bet-Horon, onde Judas foi enfrentá-lo com pouca gente. Ao ver a multidão que vinha se aproximando para enfrentá-los, os homens de Judas lhe disseram: somos poucos. Como é que podemos enfrentar essa multidão forte e armada? Além disso, estamos cansados. Hoje ainda não comemos nada. Judas respondeu: não é difícil que muitos caiam na mão de poucos. Não faz diferença para Deus salvar com poucos ou salvar com muitos. A vitória na guerra não depende da multidão de soldados, mas da força que vem do céu. Eles vêm contra nós cheios de insolência e injustiça para eliminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e levar tudo o que temos. Nós, porém, lutamos por nossa vida e nossas leis. Por isso Deus
vai esmagá-los diante de nós. Não tenham medo. Judas terminou de falar e os atacou de surpresa. E Serom com seu exército foram esmagados diante de Judas. Os homens de Judas perseguiram o inimigo pela baixada de Bet-Horon até a planície. Serom perdeu 800 homens e o resto fugiu para a região dos filisteus. Então Judas e seus companheiros começaram a ser temidos, e o pavor dominou as nações vizinhas. Sua fama chegou até o rei, porque todas as nações comentavam as batalhas de Judas. Terceiro tópico: os fracos incomodam os poderosos. Logo que soube disso, o rei Antíoco ficou furioso e mandou concentrar todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro e adiantou o soldo de 1 ano para todo o exército, ordenando que ficasse de prontidão para qualquer eventualidade. Percebeu, porém, que as reservas do tesouro não bastavam e as entradas que vinham das províncias eram poucas por causa das revoltas e ruínas que eles tinham espalhado no país para acabar com as leis antigas. E ficou com medo de não ter, como já havia acontecido outras vezes, o suficiente para as despesas e para os presentes que costumava distribuir mais que os reis anteriores. Vendo-se em apuros, resolveu recorrer à Pérsia para recolher os tributos daquelas províncias e ajuntar grande soma de dinheiro. Antes disso, deixou Lísias, membro distinto da família real, à frente dos negócios do rei, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Encarregou-o de cuidar do seu filho Antíoco até a sua volta. Colocou sob o comando dele a metade de suas tropas, inclusive os elefantes, e o encarregou de tudo o que estava querendo, especialmente com relação aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Lísias deveria mandar um exército para derrotar e destruir o exército de Israel e o que ainda restasse em Jerusalém, fazendo assim desaparecer desse lugar a lembrança dessa gente. Depois, Lísias deveria colocar estrangeiros em todo o território e dividir o país em lotes. Levando a metade de suas tropas, o rei partiu da Antioquia, capital do seu reino, no ano 147, depois de atravessar o rio Eufrates, percorreu as províncias do Planalto. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, e Nicanor, com Górgias, homens poderosos e influentes no reino, e os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros, a fim de invadir o país de Judá e arrasá-lo, conforme as determinações do rei. Puseram-se em marcha com todo o exército e acamparam nas planícies perto de Emaús. Quando os traficantes da região souberam da notícia, correram para o acampamento com grande quantidade de prata, ouro e correntes, a fim de comprar os israelitas como escravos. Ao exército juntaram-se ainda tropas edomitas e filisteias. Quarto tópico: coragem para a luta decisiva. Judas e seus companheiros perceberam que a situação estava se agravando muito, o exército inimigo já estava acampado na região. Eles ficaram também sabendo que o rei tinha dado ordens para destruir e exterminar o povo e comentaram: vamos reerguer da ruína o nosso povo, vamos lutar pelo nosso povo e pelo templo. Então foi convocada uma assembleia a fim de que todos pudessem estar preparados para a luta e também para rezar, pedindo a Deus piedade e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto, nenhum de seus filhos entrava nem saía. O santuário foi pisoteado e os estrangeiros ocupavam a fortaleza.
transformada em hospedaria de pagãos. Jacó perdeu a alegria e não se ouviam mais nem a flauta nem a cítara. Reuniram-se todos e foram para Masfa, lugar que fica bem de frente a Jerusalém, porque aí foi o primeiro lugar de oração em Israel. Nesse dia eles jejuaram, vestiram-se de luto, puseram cinza na cabeça e rasgaram as roupas. Depois desenrolaram o livro da lei para consultá-lo, da mesma forma que os pagãos consultavam seus ídolos. Levaram também as vestimentas dos sacerdotes, os primeiros frutos e os dízimos, e convocaram os nazireus que tinham terminado o tempo do seu voto. Todos levantaram a voz para o céu, gritando: o que podemos fazer com essa gente? Para onde os levaremos? Teu templo foi pisoteado e profanado, teus sacerdotes estão de luto e humilhados. Vê, os pagãos se uniram contra nós para nos aniquilar. Tu bem sabes o que eles planejam contra nós. Como poderemos resistir se tu não nos ajudares? Em seguida tocaram as trombetas e levantaram um grande clamor. Então Judas nomeou os comandantes do exército, comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Mandou voltar para casa os que estavam construindo, os que tinham acabado de se casar, os que estavam plantando lavoura de uvas e os que andavam com medo, tudo conforme a lei ordena. Então o exército levantou o acampamento e foi acampar ao sul de Emaús. Judas ordenou: preparem-se, sejam firmes e corajosos e estejam prontos para amanhã entrar em combate contra esses pagãos. Eles se aliaram contra nós com a intenção de nos destruir, a nós e ao nosso templo. É melhor morrer na batalha do que ficar olhando a desgraça do nosso povo e do nosso templo. Seja feita a vontade de Deus. O encontro. O texto é elogio à pessoa do herói popular que entrega a vida pela causa do povo. Ele combate tanto o opressor como também aqueles que, embora pertencendo ao povo, o atraiçoam, favorecendo o jogo do opressor. A luta desigual entre o exército armado e um pequeno grupo relembra as antigas lutas no tempo dos juízes e de Davi. O que dá eficácia à luta é o esforço para defender a vida e o projeto que é dirigido para a conquista da liberdade. E quem lidera essa luta é o próprio Deus. Quando a resistência do povo ganha corpo, os donos do poder entram em pânico e sua primeira preocupação é reforçar o aparato militar, empenhando nisso todo o orçamento do país. A seguir, a estratégia consiste em desarticular a resistência, introduzir estrangeiros que não ofereçam perigo para o sistema e, finalmente, dividir o país, dificultando possíveis revoltas futuras. O tempo de crise é também o tempo dos aproveitadores. Há sempre muita gente preparada para lucrar com a desgraça do povo. Em situações extremas, é melhor partir para a luta do que ficar passivamente esperando a morte chegar. Onde encontrar coragem para a luta decisiva? Revendo a história, relembrando as lutas passadas e, sobretudo, entregando-se nas mãos de Deus, o aliado forte. É Ele que concede a vitória a quem não teme entregar a própria vida para salvar o povo. A paz do Senhor, meus irmãos. Concluímos a leitura do capítulo 3 do primeiro livro dos Macabeus. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação do primeiro livro dos Macabeus, no seu capítulo 4. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.